Vocês ainda não viram esse filme? Mar em Fúria. Depois, no período da tarde, vocês podem procurar lá, talvez, na Netflix ou em algum outro plataforma, alguma outra plataforma de streaming, você vai poder saber o final da história aí dessa embarcação. Às vezes a gente faz planos na vida da gente. Às vezes a gente acha que a gente está percorrendo o plano perfeito, como nós acabamos de cantar. Mas às vezes nós somos pegos por um vento forte, vindo de um determinado lado da vida que a gente não esperava e que nos empurra para uma situação onde nós não temos muita força para lutar e às vezes nos vemos em uma situação de perigo, à deriva, como nós vimos algumas dessas cenas. Essa embarcação não estava à deriva, ele ainda tinha motor. Tanto que ele tentou, com a pouca força que ainda lhes restava, tentou enfrentar aquela onda. Eu não vou dar o spoiler do filme, mas eu queria conversar com vocês hoje de manhã sobre uma história que talvez tenha muito a ver com a gente hoje, talvez não, eu penso e creio que tem muito a ver conosco hoje, e que talvez ilustre bem uma situação como a que nós vimos ali. Eu queria te convidar a uma viagem. Essa viagem aconteceu há muitos anos atrás, cerca do no ano 59 depois de Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele, na sua última viagem, ele estava sendo levado para Roma depois dele apelar a César que fosse julgado, porque ele estava preso, julgado como romano, porque ele também era um cidadão romano, então ele precisou fazer uma viagem, porque se ele voltasse para Jerusalém, possivelmente ele seria morto, assim como Jesus também fora morto, por talvez traição. Eles iriam julgar que Paulo havia traído a sua fé, a sua religiosidade. Mas enfim, ele consegue ir para Roma. E ele então começa uma viagem. Abrindo um parênteses para você que nos visita hoje. Aqui na Comunidade Viva, a gente costuma dizer que em determinado momento da nossa vida, a gente decide fazer uma jornada do ponto A até o ponto B. Eu esqueci que a gente só está com uma câmera hoje. Me desculpe, vou ficar parado. E nessa caminhada do ponto A ao ponto B, a gente chama de jornada. É uma viagem. Eu queria te convidar a gente pensar nessa viagem. Às vezes nós estamos em um barco, o barco da vida, nós embarcamos rumo a um destino e todos nós queremos que o nosso destino seja, no final de toda a nossa viagem, chegarmos num porto seguro chamado o Criador, o Deus vivo, aquele para o qual nós estamos voltando para Ele, voltando para casa. Então essa viagem é de volta para casa. É diferente de Paulo que estava viajando para Roma para ser julgado. Nós estamos começando uma viagem, iniciando essa viagem, percorrendo nessa viagem para voltar para casa e absolvidos da nossa condenação. É diferente. Mas as circunstâncias que Paulo experimentou em sua viagem, às vezes também nós enfrentamos nessa jornada. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com você hoje aqui. Às vezes, a gente, em meio a essa jornada, a gente tem algumas escolhas equivocadas. E nós terminamos uma série agora falando sobre escolha, né? Mas não é a continuidade da série, não. Mas essas escolhas podem nos levar a situações difíceis. Bem difíceis. A própria vida ela já se encarrega de nos colocar em uma situação difícil. Quando Jesus fala assim, no mundo vocês vão ter dificuldades, mas
tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele já nos alertou, ele já nos avisou antecipadamente que a nossa jornada nesse plano, deste lado da eternidade, não seria coisa simples. Nós teríamos, sim, mar calmo, mas também passaríamos por mares tempestuosos, ventos fortes. E por isso nós precisávamos e precisamos ser orientados, sermos conduzidos por aquele que é a nossa bússola, aquele que nos faz navegar de maneira segura. Não é navegar em mares, em águas tranquilas. Não. Jesus não garante isso para a gente. Ele nos garante segurança, mesmo em meio à tempestade. E às vezes a gente desconhece um pouco isso, ou pelo menos se esquece disso. Porque quando nós estamos enfrentando a tempestade, nós tentamos de todas as formas agir por nós mesmos. Então, esse texto que nós vamos ler hoje, que é de Atos, capítulo de número 27, retrata muito bem um episódio e um comportamento, atitudes que nos levam a essa condição de ficarmos à deriva e às vezes nos colocam em uma situação de perigo severo. Mas o final, se nós entendermos o que o texto está dizendo, o final nos promete algo que nos traz paz e segurança. Então o texto ele começa lá no verso de número 13, que é onde eu vou usar. Depois em casa, eu queria encorajar você a pegar um manual de vida e abrir lá no livro de Atos, um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. E ele narra com precisão. Lucas é um excelente historiador e ele narra com precisão, com riquezas de detalhes, essa história que pode muito nos ajudar na nossa jornada do ponto A ao ponto B. Então ele vai começar lá no verso de número 13, dizendo o seguinte: começando a soprar, isso já havia partido. A embarcação de Paulo já havia começado a viagem, e eles já tinham perdido algum tempo. Em um determinado ponto da viagem, ok? Ele começa então a narrar essa etapa, que é o período da tempestade. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que esperavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Vou ficar por aqui por enquanto. O navio tinha zarpado de Jerusalém, passado em alguns portos, e chegou a uma cidade, a cidade de Alexandria, no Egito. E aí, ali, eles mudaram de embarcação. Só que durante essa primeira etapa da viagem, interessante que Paulo, ele já havia passado por algumas experiências ali. Aqueles companheiros de viagem já tinham percebido que a rota que eles gostariam de fazer fora evitada pelo próprio vento, ou seja, o vento impedia eles de seguir a rota que eles tinham traçado. Por 2 momentos, nos primeiros versos, nós vemos que houve uma espécie de intervenção, vamos dizer, da natureza, para que eles não fossem pelo caminho que normalmente eles costumavam ir. E então, eles acabaram chegando ali naquele porto, e nesse porto de Alexandria, não era um porto adequado para passar o inverno. Estava ali no 2º semestre do ano de 59, e era o período de inverno. Então, naquele momento, depois da experiência, da primeira etapa da viagem, Paulo chega para aqueles homens e diz assim: pessoal, olha, não é legal a gente continuar essa viagem conforme planejado. Seria bom que nós permanecêssemos aqui esse período do inverno e não seguíssemos viagem. Paulo,
ele advertiu que se esses insistissem em seguir viagem, certamente haveria uma destruição do barco, da embarcação, que eles estavam e teriam um grande prejuízo. Foi esse o alerta que Paulo deu, e isso porque Paulo havia recebido essa instrução do próprio Deus, que havia falado com ele por meio de um anjo. Muito bem. Só que aquele centurião que estava responsável pelaquela embarcação e também responsável pelos prisioneiros, porque Paulo era prisioneiro e os prisioneiros estavam dentro do barco, o que aconteceu? Ele falou, não, peraí, esse cara entende o que de embarcação? O cara não entende nada. Peraí, deixa eu perguntar ao meu comandante. E foi o comandante, e ele então perguntou para ele o que ele achava. E ele disse, não tem problema, podemos seguir viagem, afinal de contas, esse porto aqui não é o melhor lugar para nós passarmos o inverno. Esse porto não tem aquilo que nós precisamos, o conforto, para que a gente possa passar um período aqui e esperar para navegar depois desse período do inverno. E aí toda a tripulação, juntamente com os demais que estavam no barco, quase que num coro, decidiram por continuar a viagem. E o único que era contrário era o tal do Paulo. E ele era contrário não por ele era contrário porque ele havia recebido de Deus esta instrução. E ele estava sendo obediente a Deus. E então aí o texto que nós lemos diz que, num determinado momento, o vento soprou favorável para que eles pudessem levantar âncora e zarpar. E aí entra a primeira lição que eu aprendo desse texto. Às vezes na nossa trajetória do ponto A ao ponto B, ou na nossa trajetória de vida, ainda que nós não estejamos fazendo o trajeto do ponto A ao ponto B, mas estamos seguindo a vida, deixando a vida nos levar, em alguns momentos a gente tem uma falsa segurança, aparente segurança. A gente tem uma ideia de que está tudo bem, que está tudo sobre o nosso controle, que as coisas estão favoráveis para a gente seguir o curso da vida da maneira como nós decidimos seguir a nossa história de vida. Isso é muito comum para nós. Então eles pensaram, diz o texto, que haviam obtido o que estavam desejando. O quê? A oportunidade, a abertura para continuarem a viagem. E diz o texto que eles então levantaram âncora e zarparam. Então, assim como aqueles marujos, muitos de nós, eu e você, muitas vezes sem discernir a nossa volta, os sinais de Deus, porque Deus ele dá sinal, Deus ele avisa, Deus ele nos alerta, ele põe placas no meio da estrada que nós estamos percorrendo, no meio dos mares que nós estamos percorrendo, ele põe sinais, boias, faróis, para que a gente não se acidente, não caia numa situação difícil em meio à jornada e encontre-se em apuro. Mas aí nós pensamos que está tudo bem, está tudo certo, e então nos colocamos em uma situação de perigo por não vermos adiante, olharmos somente o agora e não darmos ouvidos àquilo que Deus está a nos ensinar. Sem depender de Deus, nós, eu e você, nós seguimos vaidosos, achando que a gente tem sim condição de planejar, de tocar a nossa vida e seguir para onde o nariz aponta. E aí seguimos sem buscarmos a Ele, seguimos sem priorizar um relacionamento com Ele, seguimos sem conhecê-lo verdadeiramente, seguimos talvez até em meio à multidão, como eu estava falando esses dias lá no nosso grupo de vida, mas não seguimos de perto. Esse que de fato é aquele que conduz e que nos dá a garantia de que chegaremos num porto seguro. Vocês estão me entendendo? A gente dá conta, quer dar conta da nossa vida, do nosso jeito, com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos, com a nossa capacidade intelectual, enfim. Mas aí
essa falsa sensação de segurança pode sim nos colocar em risco na nossa jornada. Para muitos, o resumo de ser uma pessoa que está trilhando uma vida segura e viajando de forma segura num trajeto adequado é você ter uma boa renda mensal, você ter os seus filhos aprovados na faculdade, você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você ter um leque de relacionamentos bons. Tudo isso é bom, tudo isso é abençoado por Deus. O problema é quando nós focamos nessas coisas e achamos que essas coisas é que nos dão segurança para seguir a vida. Nada disso nos garante segurança. Somente um nos garante a segurança. E é isso que Deus está tentando mostrar ali nesse contexto, usando essas circunstâncias para ensinar algo para nós hoje, com o registro dessa história, mas também para aqueles que ali estavam. Aquele capitão vaidoso, não, eu tenho anos de experiência, eu conheço, eu navego essas águas há muitos anos. Nós não temos que ficar aqui, não teremos nenhum tipo de problema. Talvez toda a tripulação também dissera exatamente, eu concordo com o comandante. Às vezes, a nossa experiência se torna o nosso porto seguro. Mas a nossa experiência é falível. E foi isso que aconteceu com aqueles que estavam ali. E aí o verso 14 diz que pouco tempo depois que eles zarparam, começou um vento tempestuoso que veio do nordeste e que pegou eles de assalto, de surpresa. Eles estavam tão tranquilos navegando, porque, afinal de contas, os ventos estavam favoráveis. Estava indo tudo bem, estava tudo tranquilo. A vida estava que era uma beleza. Porém, eles não levaram em conta aquilo que tinham sido alertados. E então foram pegos de surpresa. Quando os marujos pensavam que tudo estava calmo, o texto afirmou que pouco tempo depois veio essa grande ventania, esse vendaval. Eu não sei quantos já tiveram essa sensação, parece que a vida da gente passa assim um tufão, sabe? Um tsunami, um negócio assim louco, que desorganiza tudo e que você perde o referencial. Às vezes você está com tudo sob o teu controle, parece que está tudo muito bem e de repente, pum, a casa cai. Não demorou muito para que eles pudessem se ver em perigo. O que parecia calmaria deu lugar a uma completa tormenta. Ou seja, nós não podemos nos esquecer que, embora a gente tenha talvez uma sensação de segurança, uma falsa sensação de segurança, o perigo está próximo. Porque nós somos alertados que no mundo nós teríamos dificuldades, lutas, tribulações. O perigo sempre estará próximo. E a única maneira de nós estarmos protegidos é estarmos atentos aos sinais e à voz do Criador. Então, quando eu olho para esse texto e a forma como esse vento pegou esses marujos, assim também ocorre conosco, comigo, com você, com muitos de nós, em nossa autossuficiência. Nós deixamos os avisos de Deus de lado, não nos atentamos para os perigos que estão à nossa volta, e logo então somos surpreendidos por dificuldades. Às vezes essas dificuldades podem ser no âmbito do casamento, pode ser na criação de filhos, pode ser um filho abandonando a fé, um casamento se desfazendo, pode ser questões de saúde. E o vento vem, a tempestade vem, e nos envolve de uma maneira tal que a gente fica sem rumo, ficamos à deriva em meio à viagem.
A questão é que Deus sempre nos avisa antes. Deus, ele sempre nos mostra. Ele sempre envia placas de advertência. Foi isso que ele fez. Quando a gente olha um pouquinho antes, lá no capítulo 27 mesmo, no verso de número 9, ele diz assim, ó: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo o advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Eles tinham sido avisados. Quantas vezes eu e você somos avisados, somos alertados? Falta colocar luzes de neon dizendo: não vá por esse caminho. Não é o momento dessa escolha, dessa decisão. Mas aí nós nos achamos autossuficientes. Não, eu já entendo muito desse negócio de religião. Eu já conheço todo esse manual de vida. Eu já estudei tudo isso. Aí às vezes nem estuda mais, né? Porque já estudou tudo, já sabe tudo. E a gente vai tocando a vida com aquilo que a gente acha que sabe. E não levando em conta os sinais do Altíssimo. E aí, é certeiro. Uma hora, o vento do Nordeste vem e nos pega desprevenido, como pegara essa embarcação. E aí, quando nós estamos na tempestade, no meio daquela situação difícil, a gente perde completamente o controle que antes nós nos orgulhávamos tanto de ter. A gente perde o controle. A gente experimenta a impotência diante de circunstâncias da nossa vida. A gente percebe que a gente não tem poder algum. Não é a nossa conta bancária, não é aquilo que nós temos como conhecimento, não é nada disso. Porque nada disso basta para seguirmos a jornada de forma segura, com a garantia de que chegaremos com vida lá no porto final. Então, o verso 15 vai dizer: o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Não tinham mais o que fazer. Antes pareciam tão sob o controle, tão, sabe, com tudo na mão, com tudo certinho, tudo planejado, um plano perfeito. Só que o plano perfeito é de Deus. Eles perderam completamente o controle durante a viagem. E aí nós vemos que o fato deles deixarem de fazer, aliás, deles fazerem algumas manobras, era justamente a tentativa deles humana de controlar a situação. E quantas vezes eu e você, nós fazemos manobras, nós tentamos remar, nós tentamos acelerar, a gente quer botar mais propulsão no motor e dizer que nós vamos enfrentar a onda e vamos encarar e vamos... Mas só que não. Até o momento em que a gente quebra. Até o momento que a gente se torna, de fato, impotente diante das circunstâncias. E aí ficamos à deriva. Sem ter o que fazer, a não ser clamar por misericórdia e confiar. Há pessoas como eu e você, há famílias que infelizmente só percebem que toda a tentativa de autoajuda sem Deus só vai trazer problemas e dificuldades para a nossa vida.
Tudo que nós tentarmos fazer, essa autoajuda, sem termos a cartilha, a orientação, a voz de Deus na nossa vida, certamente não nos levará em um bom lugar. Só percebemos a nossa fragilidade depois que nós fracassamos. Vou repetir. Às vezes o fracasso ele precisa estar na nossa vida para que mostre a nossa impotência. Porque nós somos muitas vezes prepotentes. Eu estava conversando agora há pouco, na entrada com o Magno, falando um pouquinho, me permita essa, talvez não seja a melhor ilustração para muitos, não, para poucos, né? Para muitos não, mas para poucos. Mas o time do Flamengo que perdeu, permita-me, estava muito salto alto, na verdade. Mas às vezes é importante você passar esse tipo de vergonha para se colocar no seu lugar e ver que você não é tudo aquilo que você pensa que é. Fecha parênteses. Mas isso acontece com a gente, comigo, com você. Isso acontece de uma maneira que a gente precisa se colocar no nosso lugar. Nós somos criaturas. Nós precisamos entender que nós somos dependentes e não autossuficientes. Nós precisamos descer do salto e entendermos que a vida precisa da orientação do Criador. Não tem como nós tocarmos a vida e seguirmos a viagem em segurança se nós não seguirmos as orientações do Criador. Mas vocês lembram do que foi dito lá no verso de número 9, por Paulo? 9, 10? Se vocês partirem, terão grande prejuízo. Passarão por perigo. Essa embarcação que saía de Alexandria, do Egito, ela seguia para Roma, porque no período, nessa época, Roma era o centro do mundo, era a maior cidade do mundo. Então, a Roma recebia trigo. Egito, ele vendia, então, o trigo para suprir as necessidades de Roma. E tantas outras coisas, tantas outras mercadorias. E aquela embarcação que tinha cerca de 276, se eu não me engano, pessoas, ainda tinha também toda essa carga. Era muita coisa. Parecido com alguns barcos aqui da Amazônia, né? Que a gente viaja. Eu já viajei muito, durante 5 anos, andando ali naquela rede, gostoso demais, mas também na hora do banzeiro, meu amigo, na hora do temporal, uau! A gente pensa que vai a pique. Mas o verso 18, verso 19, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a amarração do navio. Olha o que está acontecendo. Eles foram alertados. E agora tudo aquilo que tinha um valor imenso naquela viagem para eles, precisou ser lançado no mar. E mais duro é que Lucas faz questão, será por quê? De registrar que eles lançaram fora com as próprias mãos. Porque eram coisas que tinham de fato valor para eles. Eram coisas que de fato estavam talvez naquele momento, estava prejudicando a navegação e que tinha valor para eles. Depois de violentamente castigados, os marujos entenderam que era necessário lançar fora todo o peso. O momento mais difícil nessa viagem
é ter que lançar fora os bens e ainda com as próprias mãos. Às vezes as escolhas que nós fazemos nos colocam em situações tão perigosas, tão arriscadas, e às vezes é preciso avaliar o que é de fato importante para nós. O que talvez está se tornando um peso para nós. O que está nos impedindo de vencer este vendaval. E uma vez que nós identificamos que pesos são esses, que coisas são essas, nós devemos sim lançar fora. Lançar fora coisas que nos atrapalham e podem pôr em risco as nossas vidas. Podem pôr em risco o nosso casamento. Podem pôr em risco a vida, o trilhar da fé dos nossos filhos. Pode pôr em risco a nossa comunidade. Pode pôr em risco tantas coisas. Mas às vezes isso tem muito valor para a gente. Mas o que é mais importante para nós no momento da tempestade? Então precisamos fazer uma avaliação e chegar a esse consenso. E às vezes essas coisas podem ser também o orgulho, a ambição, a arrogância, o egoísmo, ou talvez a necessidade de se humilhar para crescer. Mas o fato é que quando eu e você, quando não nos atentamos para essas placas de advertências, para esses avisos que o mestre ele dá para nós, e às vezes usa pessoas para nos chamar a atenção, nós podemos enfrentar sérios prejuízos na nossa vida. E em muitos casos isso é necessário. Nós precisamos enfrentar esses prejuízos para que a gente possa entender o que Deus realmente se propõe a ser para nós. Pois é aqui que compreendemos que temos que perder para ganhar. É quando nós temos prejuízos, é quando nós temos perdas de coisas que para nós têm um significado, que para nós têm um valor estimado. É nesse momento que nós compreendemos que às vezes nós precisamos perder para ganhar aquilo que de fato tem valor para Deus. Aquilo que de fato precisa ter valor para a nossa vida, para a nossa dinâmica de vida. Então nós vemos que quando nós fazemos escolhas erradas, às vezes a gente tem a sensação de que está tudo bem, mas aí somos pegos de repente por um vento forte e nos colocamos em perigo. Aí no meio do perigo nós nos sentimos impotentes porque nós não temos condição de dar conta e a gente começa a ficar desesperado. E aí a gente sofre prejuízos enormes na nossa vida. Tais prejuízos às vezes afetam até mesmo os nossos relacionamentos, como já citei aqui. E aí chega a um lugar sombrio, como a cena que nós vimos, de desesperança. A gente perde a esperança. E a gente conversou um pouco sobre isso na semana passada, e a Vi, que foi muito usada pelo Criador para nos mostrar algo bem real, bem autêntico, bem vida real, dia a dia. O verso 20 vai dizer para nós então o seguinte: não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. É isso que acontece com a gente. A gente fica desolado. A gente perde completamente a esperança. Às vezes a gente tem a sensação de que, uma luz que se aparece lá no fundo, assim, de repente, o tempo fecha de novo e a gente fala assim, não teremos como nos salvar. Depois de muito tempo sem
perceber se era dia ou noite, aqueles marujos agora perderam toda a esperança de salvamento, de sair daquela situação com vida. O pior estágio da vida de alguém é justamente esse. É quando perde a esperança de viver e de lutar. E foi isso que nós ouvimos semana passada. Há pessoas que infelizmente têm de enfrentar o momento de desesperança para entender que é aí que não podemos lutar sozinhos. Mas nós necessitamos da ajuda do Criador, da ajuda divina. É nesse ponto de desesperança, é nesse estágio, quando a gente não tem mais para onde ir, para onde olhar, o que fazer, é aí que muitas vezes o Senhor entra na história para que a nossa esperança possa ser restaurada. Então Deus vem e faz as suas intervenções. O que eu quero dizer para você é, nesta manhã, ainda que você esteja à deriva, você está vivendo um momento na sua história de vida hoje que talvez você não saiba aonde você vai atracar. Você talvez não tenha nem noção se você vai conseguir chegar em algum porto, alguma ilha e sobreviver. Está à deriva, completamente à deriva. Você já não tem mais o controle da situação. Tudo que você podia fazer, você já fez. E agora, eu quero dizer que esse Deus, que é gracioso, esse Deus Criador, que é o mesmo que lá no início, antes de nós zarparmos por nossa conta, antes de nós içarmos as âncoras e acharmos que estamos fazendo a coisa certa, esse Deus que nos adverte, que nos mostra com graça e misericórdia que não é o tempo, que não é o caminho, que nós não devemos agir assim, é o mesmo Deus que chega a nós com as suas intervenções quando nós já não temos mais esperança por conta das nossas escolhas equivocadas. É o mesmo Deus gracioso que não nos deixa sozinhos no meio da tempestade. E aí então esse texto começa a falar algumas coisas fantásticas aqui. Porque agora, a partir do verso 21, nós vamos ver o seguinte: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, olha Deus usando aquele único que estava falando aquilo que era a vontade de Deus. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Vou parar aqui rapidinho. Se tem uma coisa ruim, é quando a gente faz uma escolha errada, quando a gente comete um erro e chega alguém e fala assim: eu te disse. Eita, coisa ruim, né? E nem eu aconselho ninguém a fazer isso. E Paulo não estava fazendo isso, tá bom, gente? Não, estava sim. Não, Paulo não estava fazendo isso. Eu avisei para vocês. Não. Paulo estava sendo dirigido pelo Espírito de Deus, porque aqueles homens não haviam ainda compreendido que é Deus que cuida, que é Deus que dirige, que é Deus que está no controle de todas as coisas. Então era importante lembrar a eles o que Deus havia falado lá no início, para que eles pudessem, sim, cair a ficha. Nós fomos alertados. E agora, então, escolherem dar ouvidos ao que Paulo iria falar. Senão Paulo iria falar mais uma vez. E eles iriam, Então era importante, era educativo, era funcional o que Paulo estava falando. Não era apenas algo que a gente às vezes usa desse jeito, né? Sem propósito nenhum. Eu te disse, às vezes até para poder dar uma moral para a gente, né? Para a nossa própria vaidade, que nós estávamos certos e a pessoa estava errada. Não era esse o sentimento de Paulo. Tinha um propósito para Paulo falar isso nesse momento. E aí, então, Paulo continua a sua conversa, diz assim, verso 22, mas agora recomendo
que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Paulo, mais uma vez, fala aquilo que Deus está dizendo para ele dizer. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, o que Paulo está dizendo ali, Paulo está mostrando para as pessoas ali, para aqueles homens, é que eles deviam crer neste Deus e não tomar decisões por si mesmos. Que eles deviam confiar neste Deus, que garantiu para ele que, não, você tem um compromisso. A minha agenda é você, Paulo, chegar lá, em Roma, diante de César. Essa é a minha agenda para você. Então não vai ser um naufrágio, uma tempestade ou qualquer coisa que aconteça no caminho que vai frustrar os meus planos, porque os meus planos são perfeitos. E era esse ensinamento que estava acontecendo em meio àquela tempestade. E Deus estava usando as adversidades da vida para ensinar aqueles que não estavam nem aí para os seus propósitos. Mas Ele se importa com pessoas. Ele se importa comigo, com você, com cada um de nós. E é assim que Ele age. Em tempos de tempestade devemos ouvir a voz do Senhor. E Ele diz para nós assim: olha, está difícil? Tenha coragem. Coragem para lutar, para resistir. Coragem para dobrar os seus joelhos e orar e buscar ao Senhor. O autor do livro de Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e converter-se dos seus maus caminhos, das suas escolhas, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus erros, os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse é o Deus que nos criou, que nos ama, o Deus do manual de vida e que cumpre com todas as suas promessas, porque nada do que Ele nos ensina no seu manual nunca deixou de se cumprir e nunca deixará. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todo sempre, mas a gente insiste em querer dar ouvidos a falsos anseios e desejos do nosso coração e tocarmos a nossa vida. Mas então o Senhor interveio dizendo: tenham coragem, agora é o momento não é de você esmurecer. Agora vocês entenderam, vocês não podem fazer nada, vocês estão reféns da situação que vocês se envolveram, então agora tenham coragem. Primeira coisa, coragem. Segunda coisa que ele vai trabalhar aqui, a partir do verso 27, na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade, e a profundidade era de 37 metros. Pouco depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar a âncora da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados:
Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. É muito comum, em uma luta, em uma tempestade, os envolvidos, as pessoas que estão ali envolvidas nessa dinâmica, tentarem desistir. Ah, vou jogar a toalha, eu não aguento mais. Tentarem, ou então, se não desistir, tentarem arrumar um jeitinho, fazer diferente. Tentar uma chance de escapar. Sair do barco. Abandonar a embarcação. Mas nesse instante Deus, ele intervém, ele orienta, dizendo através de Paulo, olha, se sair do barco, se abandonar o barco, certamente vocês não vão conseguir escapar. É interessante que Paulo, ele é uma pessoa que confia tanto em Deus, que ele diz assim, certamente nós não escaparemos. Ele não disse isso. Paulo falou assim, certamente vocês não irão escapar. Sabe por quê? Porque Paulo havia ouvido claramente de Deus de que ele tinha um compromisso, está diante de César, e que esse era o propósito de Deus. E todos que estivessem no barco com ele, também teriam as suas vidas preservadas. Então, ele deixou claro o seguinte, ó, se essa turma sair, certamente vocês não vão se salvar. Mas ele sabia que alguma coisa, nem que um anjo viesse e arrebatasse ele dali, levasse ele iria estar salvo. A convicção que Paulo tem diante de um vendaval, uma situação tão terrível como aquela, é a convicção que nós precisamos ter quando estamos também inseridos em meio a uma brava tempestade, à deriva, mas conhecedores de que nós temos um Deus que está no controle de tudo. É aqui que nós vemos o quanto é importante nós não sairmos do barco enquanto nós estamos navegando. E eu já estou caminhando para o final da minha palavra aqui. É justamente nesse momento, no momento do contexto existencial, no momento dos contextos de crises familiares, que às vezes nós somos tentados a abandonar o barco. Contexto existencial, quando nós enfrentamos dificuldades de não compreendermos bem o que nós estamos sentindo, passando, e alguns tentam abandonar o barco da própria vida. Mas não é esse o conselho do manual de vida. Alguns, quando enfrentam dificuldades no casamento, e a tempestade está muito grande, talvez já tenha até ouvido a intervenção de Deus, dizendo assim, coragem, vai dar certo, vai passar. Mas aí vem aquela sensação assim, não dá mais, eu vou jogar a toalha, eu vou pular fora desse barco. O que Paulo está dizendo serve para nós também. Se a gente pula do barco, o risco é muito grande de nós não nos salvarmos. A gente não conseguir aquilo que a gente está buscando, que é a solução do nosso problema. A gente precisa ficar dentro do barco. A gente precisa permanecer dentro dos nossos casamentos, mesmo quando eles estão difíceis, crendo que este Deus que acalma toda e qualquer tempestade, Ele tem interesse em preservar a sua vida, a vida do seu cônjuge. Permanecer no âmbito da família. Porque quando a gente abre um casamento e vem o divórcio, eu não estou aqui falando para aqueles que já estão divorciados, porque tem graça de Deus para os divorciados também. Como eu disse, a gente faz algumas escolhas e Deus intervém e Ele acolhe as pessoas em meio às consequências das escolhas que faz. Mas para você que está num lugar hoje, onde você está tentando, pensando que a solução é essa, saiba que você pode perder os seus filhos se você abandonar o barco da tua família, se você abandonar o barco do teu casamento.
Às vezes, por alguma situação que a gente está enfrentando e a gente não está conformado com o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente às vezes quer abandonar a fé. Aí a gente já não quer mais dar tanto ouvido assim aos conselhos do Criador, porque a gente queria que Ele fizesse tal coisa na nossa vida. A gente queria que Ele agisse de tal forma na nossa vida, mas Ele age de maneira diferente. Então isso faz com que a gente meio que queira abandonar o barco. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: não abandone o barco. O que Paulo está dizendo é: existe sim uma intervenção de Deus para a tua vida, mas você precisa ficar no lugar aonde você está, crendo que Ele vai fazer o que você não pode fazer. Casamentos podem ser destruídos, filhos podem ser perdidos, por nós tentarmos resolver a situação do nosso jeito e sairmos do barco. Podemos fazer com que essas pessoas que são tão preciosas para nós provem o desprazer da vida, com traumas, com marcas. Permita-me um parêntese. Eu costumo dizer que família e casamento é como um café com leite. Rapaz, eu gosto de um cafezinho com leite. Você gosta, Sarinha? Eu adoro um cafezinho com leite. Né? Você tem uma porção de café e uma porção de leite. Conseguem visualizar essas 2 xícaras aqui na minha mão? Muito bem. Tem uma terceira xícara aqui. E nessa terceira xícara é a união entre 2 pessoas e uma união dentro daquilo que Deus planejou. Se tornarão uma só carne. Então eu adiciono o leite e o café. Coloca as 2 xícaras ao lado. E agora você tem um belíssimo café com leite, homogêneo. Mas aí, em um determinado momento, a gente prova esse café que está delicioso e tal. Aí, de repente, esse café com leite, ele esfria. Aí ele fica frio. Aí talvez a gente já não tem mais estômago para continuar tomando esse café com leite. Aí a gente vamos separar. Você consegue separar o café com leite, botar o café de novo na xícara e o leite de novo aqui? Alguém aqui consegue? Por favor, me ajude. Levante a mão, por favor. Há algum milagreiro entre nós que consegue fazer essa proeza? Porque eu não consigo. E talvez mesmo que eu conseguisse, essa não seria a minha opção. Porque eu acredito naquilo que Deus idealizou para a minha vida e para a vida de todos aqueles que passam por essa experiência. Então não pula fora do barco, meu irmão. Porque se você pular fora do barco, você vai estar levando com você parte do outro. Não adianta. E o outro vai levar parte de você. Você vai estar se despedaçando. Não tem como. E é por isso que é tão difícil lidar com aquilo que Deus não planejou. É tão difícil. Agora, e para aqueles que já passaram por isso, Alexandre? Eu quero dizer para você que esse Deus te ama de uma maneira tão preciosa, tão grande, que a graça dele para você e para te ajudar a viver algo novo, talvez agora dentro desse novo relacionamento que você está, de maneira que você possa experimentar isso, essa coisa homogênea, e viver a delícia das coisas que Deus faz para nós. Fecha parêntese. Por último, então, Deus orienta os marujos que deveriam comer e se alimentar. O verso 33 ao verso 38, ele diz assim, olha, coma, se alimente, porque vocês vão precisar de força. E também porque o alimento... Gente, eu estava no outro dia tomando um café bem bacana, foi essa semana, né? Semana passada. Não, essa semana não, porque hoje começa uma nova semana. Semana passada. Então, eu e Magno, Ulisson e Flávio, Flavinho, estávamos tomando um café.
falando sobre série, a gente planejando junto, porque isso tudo que acontece aqui, a gente não faz sozinho, a gente faz junto, sabe? A gente ora, pede a Deus orientação e a gente conversa, a gente troca, compartilha a vida. E por isso que nós compartilhamos esse lugar aqui com muitas pessoas. Porque é uma construção a 4 mãos, onde a mão principal é do Espírito de Deus a nos dirigir. E nós estávamos ali tomando um café. Cara, ele até tirou uma foto, quando chegou aquele Tucumã, aquele X-caboquinho na frente do Maguinho, que ele olhou assim, ele que pagou a conta, tá, gente? E aquele negócio bonito, sabe? Aquele negócio bonito. Ele tirou uma foto e postou e falou, cara, ele falou, essa é a minha janta de hoje. E tinha que ver o sorriso, rapaz, no rosto desse cara. O bichinho estava batido, chegou desanimado, mas depois no final da reunião estava feliz. Porque esse comer, esse se alimentar que Paulo está dizendo, era para recuperar este ânimo, renovar o ânimo. Tem esse simbolismo também. Trazer de volta aquilo, tirar a pessoa do abatimento. E às vezes quando nós estamos numa situação como essa na nossa vida, seja em que área for, relacional, física, em relação à saúde, qualquer coisa que seja, nós precisamos de renovo. Recuperar as nossas forças, para olharmos e crermos que há sim uma providência de Deus para nós. E foi isso que Paulo fez. É muito importante nós entendermos que nos alimentarmos faz parte do processo de Deus. Mas como que alimento é esse? Ah, queridos, olha aqui, ó. Quando nós nos alimentamos das verdades, dos valores contidos aqui, quando nós nos alimentamos desta palavra, quando nós nos alimentamos, degustamos, saboreamos isso aqui, nós temos o nosso ânimo renovado. E aí não importam as circunstâncias, a gente recupera o nosso ânimo. A gente começa a ter uma visão e ouvir atentamente os conselhos daquele que vai garantir a nossa chegada em lugar seguro. A gente sabe que não somos nós, mas Ele pode, porque não há nada impossível para Deus. Mas aí, o final da história, Deus intervindo, dizendo, tenham coragem. Deus intervindo, dizendo, comam, alimente-se. Deus fazendo a sua intervenção com a sua graça e misericórdia, dizendo para nós, permaneçam neste barco, não pulem fora. A história termina como termina, agora eu vou dar o spoiler, como termina aquela cena que vocês não viram o final e que eu não vou mostrar o final. Alexandre, mas quando eu leio o texto até o final, eu vejo que o barco naufragou. O barco naufragou, Alexandre. E como é que fica? Como que se aplica isso na minha vida hoje? Tudo bem, eu estou na tempestade, eu estou fazendo o que ele está dizendo, eu estou no barco, eu não vou sair no barco, mas agora eu estou sabendo que o barco naufragou e ficou em pedaços. Sim, o barco naufragou. O barco foi tirado de alto mar, foi levado e conduzido até próximo de uma ilha, e ali naquele banco de areia onde a proa do barco, ela então ficou encalhada, a popa do barco, onde estava ali a âncora, começou a sofrer tantas batidas mais fortes das ondas e mais fortes das ondas, ao ponto de despedaçar o barco inteiro. Agora, para e pensa comigo. Esse mesmo barco estava em alto mar. Este mesmo barco sofreu batidas furiosas de ventos fortíssimos e ondas gigantes em alto mar. E agora, já chegando próximo a ilha, esse barco se despedaçou completamente. O que isso significa, Alexandre? Significa que Deus cuida de nós, porque se tivesse despedaçado lá no alto mar, nenhum deles teria a oportunidade de salvar. Mas significa mais ainda. Esse barco
náufrago. Esse naufrágio significa o naufragar da nossa soberba, o naufragar da nossa autossuficiência, o naufragar da gente querer dar conta sozinho, da autoajuda, da falta de humildade, do reconhecer que não dá para seguir adiante sem Deus. Isso tudo precisa estar despedaçado. Isso tudo precisa estar no fundo das águas. Porque se aquele comandante e aquela tripulação consegue chegar naquela ilha, com aquele barco inteirinho, você sabe o que iria acontecer? Eu não falei? Ainda que a tempestade nos alcançasse, a nossa experiência falou mais alto. E assim somos nós. Assim somos eu e você. Às vezes nós teremos, sim, alguns barcos da nossa vida despedaçados, mas esses barcos vão levar para o fundo aquilo que nos prejudica, aquilo que precisa ser tratado em nós, aquilo que precisa ser moldado na nossa vida, aquilo que precisa ser transformado em mim, em você, em todos nós. Talvez seja difícil encarar esse processo, mas o mais importante, que é a sua vida, as nossas vidas, elas estarão preservadas como promessa do Senhor. Eu queria que a gente pudesse pensar nisso e sair daqui pensando nisso nessa manhã. A gente vai cantar um cântico agora, e esse cântico ele fala de águas profundas. E o título dele é Oceano, e ele começa falando assim: a tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar. Eu gosto dessa analogia porque, de fato, se tem um lugar que o homem tem quase que domínio nenhum, é justamente nesse lugar chamado oceano. A gente quase não explorou nada desse lugar, a gente não conhece quase que nada disso. E dominá-lo é praticamente impossível. Então é nesse ambiente, nesse lugar, onde nós não temos controle de nada, onde nós não temos condição alguma de dominar as coisas, é que eu queria te convidar a refletir na tua viagem, na tua jornada. Estar à deriva pode ser uma coisa boa, quando nós estamos à deriva na dependência de Deus, como um estado de: Senhor, eu não tenho controle de nada, eu estou completamente dependente de Ti, então conduz a minha vida, me leva a um porto seguro. Agora, estar à deriva e querer lutar, e querer fazer as coisas do nosso jeito, às vezes pode ser difícil, bem difícil. Então eu queria te pedir, sugerir, não importa aonde está a sua embarcação, talvez sua embarcação esteja ainda no cais, talvez você nem tenha levantado a âncora, porque você está entendendo agora que ainda não é hora de zarpar. Então obedeça a Deus, ouça a voz de Deus, se aproxime mais dele, crie vínculos maiores com ele, caminhe, siga-o mais de perto, tenha intimidade com ele assim como Paulo teve. Não dê ouvidos à multidão. O Manual de Vida diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas quando o texto diz isso, ele está dizendo de um princípio, mas uma sabedoria sujeita à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque essa decisão coletiva não foi a melhor. Então, mesmo que todos estejam dizendo para você alguma coisa, tenha a certeza se é isso que Deus está falando com você. E se o que Deus está falando com você é diferente de tudo que os médicos estão dizendo, é tudo que os amigos de trabalho estão falando sobre sua família, sobre seu relacionamento conjugal,
É tudo que o mundo está dizendo e gritando para você que isso não está mais dando certo, que está fora de moda, que faliu, é uma instituição falida. Eu quero te dizer que ouça a voz dele, daquele que pode te dar a garantia de chegar a um lugar seguro. Vamos cantar?